Bem, nos dois vídeos anteriores, nós fizemos um estudo sobre Esparta e exercício sobre Esparta. Agora, a mesma coisa, mas em relação a Atenas, né? Então, vamos lá. Onde ficava localizada a cidade-estado de Atenas e por que ela tinha uma proteção natural contra invasões? Bem, Atenas ficava na parte continental, especificamente na Península Ática. Lembra que eu mostrei para você lá no primeiro vídeo? Não, tem no livro de vocês o mapa, né? E Atenas era cercada por montanhas. E essas montanhas em volta proporcionavam uma proteção natural quanto a invasões de outros inimigos, de outros povos. Por que cargas d'água Atenas buscou o comércio marítimo? Bem, porque o solo não era muito fértil e por isso a produção agrícola não era suficiente. Ora, somada a tudo isso, Atenas tinha saída para o mar Mediterrâneo e por isso a alternativa mais óbvia para eles era exatamente buscar essa saída para o mar, buscar o comércio marítimo com outros povos, ok? Além disso, né, eu não coloquei aí, mas nós já chegamos a comentar, por ser cercada de montanhas, era mais fácil ir para o mar do que manter contato com outras cidades da Grécia. Quais eram os produtos que Atenas comercializava com outras civilizações? Principalmente azeite e vinho, porque naquela região, na região das colinas, havia o cultivo de oliveiras e de uvas. Oliveira para o azeite e uvas para o vinho. Como o desenvolvimento do comércio marítimo influiu nas camadas sociais de Atenas? Olha só, isso é interessante. A competição entre os produtores para poder produzir, participar do comércio marítimo, essa competição levou ao endividamento deles com os nobres, que eram chamados eupátridas. A camada nobre da população era chamada de eupátridas. Então, os produtores ficavam endividados. E muitas vezes os agricultores, esses produtores, não conseguiam pagar as dívidas. E como não conseguiu pagar, eles acabavam se tornando escravos dos eupátridas como forma de pagamento. Então, assim, esse comércio marítimo influiu por essa razão, né? Vários dos produtores acabaram, digamos assim, engrossando a camada social dos escravos porque não conseguiu pagar suas dívidas. Como era a organização da política na cidade de Atenas? Bem, até o século VI a.C., Atenas era controlada por uma aristocracia formada por um rei e por magistrados, todos vinham da camada nobre. Então, não deixava de ser também uma oligarquia, né? Esse pessoal que vinha da camada nobre era chamado de eupátridas. Eles ficavam com as melhores terras e isso aumentava ainda mais a pobreza dos agricultores. Mas olha lá, aí a coisa começa a mudar a partir daí, né? Como foi que o comércio. Mas veja, inicialmente Atenas também tinha uma oligarquia, tá? Tinha os nobres que dominavam, mas isso mudou e mudou para melhor. Como foi que o crescimento do comércio marítimo influenciou nessa organização política? Bom, com o crescimento do comércio marítimo, um grupo de comerciantes adquiriu dinheiro, adquiriu muito poder econômico e começou a pressionar os nobres para modificar essa estrutura política. Esses comerciantes exigiam participação no governo, eles queriam ter poderes políticos, porque até então só os eupátridas tinham esse poder político, né? Ao mesmo tempo, a população pobre, muito endividada, começou a exigir não só que fossem repartidas as grandes propriedades, que eram dos eupátridas, como também começou a exigir o fim da escravidão por dívidas. Tá legal, então olha lá. Os comerciantes de muita grana queriam poder político e os pobres queriam ter acesso à terra e que não tivesse mais escravidão por dívida. O que os nobres tiveram que fazer? Porque o povo estava insatisfeito. Bem, começaram a surgir conflitos sociais. Então, os nobres tiveram que dar o braço a torcer e tiveram que dar início a uma série de reformas. Houve duas pessoas especiais, dois legisladores especiais que fizeram leis que merecem destaques: Draco e Solon. Solon faltou um acento aqui. Aqui é assim, Solon, um acento no O. Drácon, ele fez uma reforma regulamentando antigos costumes. Ele criou a primeira legislação escrita de Atenas. Por que isso? Porque até então
os eupátridas interpretavam as leis como lhes fosse mais favorável. Aí Drácon colocou isso no papel. Disse, opa, a lei é assim, não vai interpretar como quiser, não. Vai ter que fazer o que a lei cumpre, né? Esse código de Drácon, ele era bastante severo, inclusive ele previa a pena de morte, mas assim, na prática ele não conseguiu alterar o poder que os eupátridas tinham, tá? É só hoje, talvez você já tenha ouvido assim, olha, essa regra é draconiana, é uma regra muito dura que não tem perdão, pune quem não cumprir. Vem desse Drácon aí lá da Atenas antiga, tá? O outro legislador, esse mais importante ainda, foi Solon. Solon fez uma reforma que aí sim trouxe grandes mudanças. Primeiro, ele definiu a chamada eunomia. Todos são iguais perante a lei. Não interessa se é o pátrida, se não é o pátrida, não interessa. Todos são iguais perante a lei, independentemente da condição social. Isso é chamado de eunomia. E, principalmente, Solon proibiu a escravidão por dívida. E mais ainda, ele diz que a cidadania, ou seja, quem poderia exercer direitos políticos, isso estava associado aos rendimentos e não ao nascimento. O que, que ele fez com isso? Ele atendeu aos comerciantes, né? Ele disse assim, olha, o comerciante, ele não nasceu, é o pátria, ele não é nobre, mas ele tem grana, ele tem rendimento, então ele deve ter poder político. Ele atendeu a essa revolta, digamos assim, dos comerciantes, tá bom? Na verdade, a gente vai ver mais adiante que o Solon fez isso porque ele também era comerciante. O Solon, ele era nobre, mas ele também era comerciante. Por isso que ele favoreceu os comerciantes, tá? Mas é importante se lembrar, o Solon, ele definiu que todos eram iguais perante a lei, que é o que está na nossa Constituição até hoje, tá? Tem isso aí, todos são iguais perante a lei, independentemente da condição social, ele proibiu a escravidão por dívida e ele deu direitos políticos, ele reconheceu a cidadania para quem tivesse renda bastante para isso, tá? Mas como foi que os nobres, como foi que a aristocracia se comportou com essas modificações? Bem, como sempre, né, toda mudança gera resistência. Então, no início, a aristocracia ofereceu resistência. Eles não queriam aceitar as mudanças. Por quê? Porque até então, só eles, só a aristocracia, os eupátridas, os nobres, só eles é que tinham poder político. E esse poder passava a ser distribuído com outra camada da população, os comerciantes. Mas, apesar da resistência, aos poucos as modificações foram acontecendo, ok? E aí, isso acabou resultando na democracia. Quando começou a formação de regime democrático de governo e como ficou a distribuição dos grupos sociais? Bem, essa formação do regime democrático, a formação da democracia de Atenas, ateniense, começou no século V antes de Cristo. Faltou colocar aqui o antes de Cristo, né? Mas foi antes de Cristo. C, antes de Cristo. E aí, a sociedade ateniense, a sociedade de Atenas, ficou dividida em quatro grupos sociais. Os eupátridas, que eram os nobres, eram os grandes proprietários de terra que tinham e continuaram a ter direitos políticos. O povo, chamado de demos, né, eram os comerciantes e artesãos que poderiam ter direito político, dependendo da renda, dependendo do patrimônio que tivessem. Os metecos eram assim chamados os estrangeiros que eram livres, mas que não tinham direitos políticos, tá? E os escravos eram os prisioneiros de guerra, também que não tinham direitos políticos, ok? Então, é o pátridas, o povo, que era chamado de demos, os metecos, estrangeiros livres, e os escravos, tá? Qual o significado? Olha lá, demos. Demos é povo, né? Qual o significado de democracia? E quais indivíduos que tinham poderes políticos? Democracia, está aqui, olha, poder do povo. Cracia é governo, tá? Então seria governo do povo, poder do povo, demo é povo, lembra? A gente acabou de ver. Então, democracia é poder do povo. E significou maior participação da população, do povo, nas decisões políticas. Aumentou a quantidade de pessoas que podiam participar das decisões políticas. E, com isso, retirou aquele poder que antes estava só nas mãos dos eupátridas. Mais gente passou a participar das decisões políticas. Agora, todo mundo participava? Não, não era assim, tá? Na verdade, apenas os homens nascidos em Atenas que tivessem mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e mãe atenienses eram considerados cidadãos. Então, assim, olha,
mulheres não tinham participação política, os escravos não tinham participação política, os estrangeiros estavam excluídos da participação política, tá? Então, essa democracia que aumentou a quantidade de gente com poder político, na verdade, era limitada, tá? Homens nascidos em Atenas que tivessem mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e mãe atenienses, tá bom? Bem, depois dessa mudança política, dessas mudanças políticas, Atenas continuou a ser liderada por reis? Não, é claro que não. Quem passou a liderar foi o povo, essa democracia, governo do povo. Reis acabaram, né? Atenas passou a ser liderada por duas instituições políticas, a Assembleia do Povo e o Senado. Vamos falar sobre elas agora. O que era essa Assembleia do Povo? A Assembleia do Povo, ou Euclésia, o livro de vocês tem mania de usar um nome diferente, a prova de vocês, né? A Assembleia do Povo, ou Euclésia, era a reunião dos cidadãos. Cidadão é quem tinha poder político, tá? Quem podia exercer direito político. Então, a Assembleia do Povo era a reunião dos cidadãos em uma praça pública chamada de ágora. O que era ágora? A praça pública onde os cidadãos se reuniam para tomar decisões políticas, tá? Cada cidadão podia votar levantando os braços para indicar as leis que ele gostaria de aprovar, né? O Senado fazia uma lei e mandava para lá. E aí, na Ágora, a Assembleia do Povo votava. Quem concorda com essa lei? Levanta o braço. Aí, as que fossem aprovadas passavam a valer. As leis que a maioria quisesse aprovar passariam a ser aplicadas na sociedade ateniense, ok? Além disso, nessa Assembleia do Povo também eram julgados os infratores da lei, quem descumpria a lei. E a pena mais severa que eles tinham era a pena de ostracismo, que a gente vai já falar no item seguinte, tá? A ideia é essa, olha, meu irmão, ou você cumpre a lei ou você vai ser punido, inclusive com a pena de ostracismo. Essa Assembleia durava o dia todo. Mas olha lá, muita coisa para decidir, né? O detalhe que eu não comentei, mas que mais adiante aparece, é que nessa ágora não só era a reunião dos cidadãos para decisões políticas, mas também funcionava o mercado, tá? Bem, o que era o ostracismo, que a gente acabou de falar, e por que ele foi criado? Ostracismo é o exílio do indivíduo, expulsa o sujeito da cidade para evitar confusões, conflitos civis e impedir a desordem. O sujeito descumpriu a lei. Ele é considerado uma ameaça para o direito dos outros, expulsa ele da cidade. Se a maioria dos cidadãos presentes na Assembleia decidisse pelo exílio, o sujeito era expulso e tinha que ficar fora de Atenas por 10 anos. Depois ele podia voltar. Tá? O que era o Senado ou Bulé? Né? Senado ou Bulé. O Senado era um órgão que é composto por 500 senadores sorteados entre cidadãos com mais de 30 anos de idade. As principais funções do Senado eram receber e enviar projetos à Assembleia, redigir as leis e aconselhar os magistrados. Agora, o Senado não aprovava as leis, eles escreviam as leis, mandava para a Assembleia do Povo. Quem aprovava ou não a lei era a Assembleia do Povo, ok? Diante de todas essas informações, como é que a gente pode caracterizar a democracia ateniense? A democracia ateniense era chamado regime de governo direto, era uma democracia direta, ou seja, o próprio cidadão participava diretamente do governo, dando sua opinião, aprovando lei, punindo, etc. Então, democracia direta, exercida diretamente pelo povo, diferente de como é hoje, que a gente responde em seguida. Olha lá. O sistema democrático grego tinha a mesma condição da democracia atual? Não, né? Claro que não. Os gregos, acabamos de ver, eles exerciam a democracia direta. O próprio cidadão votava diretamente no governo, ele votava diretamente nas leis que ele queria aprovar. Na nossa democracia, não é assim mais, né? A nossa democracia não é direta como a dos gregos, a de Atenas. A nossa democracia é democracia indireta, ou seja, nós elegemos as pessoas, deputados, senadores, vereadores, nós elegemos as pessoas que vão nos representar na aprovação dessas leis. Então, assim, eu, o seu pai, a sua mãe, nós não podemos ir direto, olha, eu quero essa lei. Não é assim. Nós votamos nos vereadores e os vereadores vão aprovar lá na Câmara Municipal as leis que eles entenderem que devem ser aprovadas. Nós votamos nos deputados
e os deputados vão aprovar lá na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal as leis que eles querem ver aprovadas. Tá? Então, vejam, a democracia grega era direta, o povo já decidia. A nossa é indireta ou representativa. Nós elegemos nossos representantes e eles é quem tomam as decisões em nosso nome, ok? Além disso, outra diferença grande, né? Na democracia de Atenas, as mulheres e os escravos estavam excluídos, enquanto na nossa democracia atual não existem essas exclusões. Na nossa democracia não existe exclusão, ninguém deixa de exercer direito político pelo sexo, porque é pobre, porque é rico, porque é negro, porque é amarelo, azul, nada disso, né? Então a ideia é que a nossa democracia nesse aspecto é mais ampla do que a democracia lá de Atenas, beleza? Para esse vídeo por aqui.